Conhece essa ação? Maio Laranja, gente, é um mês de combate aí ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aqui em Paranaíba, amanhã, na sexta-feira, acontece uma passeata, né? Porque o dia 18 de maio é o dia que é aí o Dia Nacional, né, de combate. Mas amanhã, às 7h30, tem uma passeata que tem início lá na Praça da Feira, para a população toda pode participar. Algumas instituições, né, estão envolvidas nessa ação, como o Conselho Tutelar, Assistência Social, né, a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, o CREAS, então você também pode participar. E o Silmo Rosa Oliveira, conselheiro tutelar, ele fala um pouquinho sobre essa conscientização que tem ocorrido aqui em Paranaíba, como que eles estão abordando esses temas com as crianças e também convida todos para participarem da passeata. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes da Cultura FM. É um prazer falar com vocês. Na verdade, o dia 18 de maio é tido como Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? De acordo com a Lei 9.970 de maio de 2020, né? E agora, desde o ano de 2022, a gente implantou também o chamado Maio Laranja, que é o mês inteiro de consciência a respeito dessa situação da exploração de crianças e adolescentes na questão sexual. E dentro aqui da nossa cidade de Paranaíba, juntamente com o CRAS, o CREAS, a própria assistência social, a gente tem feito algumas ações durante esse mês para estar divulgando amplamente esse assunto, né? Dando esclarecimento aos pais, às próprias crianças e adolescentes a respeito do perigo que é a questão da exploração sexual, né? Algumas situações que envolvem, evidentemente, essas crianças, que a gente pode estar orientando os pais. A gente tem palestras nas escolas, nos CEINFs, né? Nos vários locais. E é um mês todo voltado para essa conscientização específica. Por quê? Porque as pessoas, evidentemente, às vezes desconhecem o fato do abuso sexual, mas é uma questão, infelizmente, que acontece em todos os lugares e na nossa cidade não é diferente, por isso desse trabalho. E quando a gente fala do abuso sexual, é importante a gente destacar, né, que a maioria dos casos, eles acontecem aí em ambientes que são conhecidos pela criança, né? São raros os casos em que as crianças são abusadas por pessoas que elas não conhecem, né? Esses casos acontecem muitas vezes em casa, na casa de uma avó, então por isso é preciso orientar também as crianças sobre o que ela pode, o que não pode aceitar. Sim, na verdade, isso não é a Thalita que está dizendo, nem tampouco o Silma, mas são dados oficiais, né, no caso do governo federal, que relata que mais de 70% desses casos acontecem dentro do ambiente familiar. Por isso é importante nós podermos orientar as crianças e adolescentes sobre essa situação, sobre o que fazer no caso de uma suposta situação de abuso, né, colocando evidente os telefones de contato, as entidades que podem estar recebendo essas denúncias para as providências necessárias, né? Até nós tivemos em alguns locais já, uma das perguntas colocadas foi: tio, mas e quando o pai ou a mãe duvida da gente? Aí nós colocamos, olha, você tem uma outra vertente que é alguém da família, né? Ou se for o fato, você pode narrar isso para a escola, para o projeto ao qual você se encontra inserido. Essa pessoa que receber as denúncias automaticamente vai falar com a gente e enviar os dados necessários para as providências cabíveis. Então, assim, sempre tem alguém disposto a ajudar e auxiliar os caminhos a serem percorridos para que isso possa ser, evidentemente, investigado e, se for o fato, a pessoa colocada pagar pelo crime que cometeu. Aqui em Paranaíba, não sei se você tem dados, tem números desse ano de 2024 com relação a esse tipo de crime? Na verdade, não temos ainda um número oficial. Por quê? Porque normalmente esses números fecham, né, no final do ano, né? Mas já tivemos alguns casos, infelizmente. Tem alguns outros procedimentos ainda em processo de investigação, mas acontece, como qualquer outra cidade, infelizmente acontece, e a gente precisa estar alerta com relação a isso, como defensores de direitos, no caso nós, o CRAS, o próprio Conselho Tutelar, né, o CRAS, Assistência Social, a gente tem batido aí nesse mês de maio, especificamente com essa intenção, de poder estar divulgando amplamente isso aí e orientando as nossas crianças a respeito desse perigo. Depois, eu já vi casos, né, Silmo, de crianças que acabam denunciando depois de uma palestra, depois de uma orientação. É o caso aqui, já teve casos que ocorreram assim aqui em Paranaíba? Sim, já, infelizmente, já aconteceu, infelizmente pelo fato das crianças, mas felizmente porque, uma vez que conhecem os direitos que têm, obviamente nos procuram, né? Ano passado até a gente teve algumas situações nas escolas, das quais nós fizemos as palestras, e após isso deflagraram, salvo engano, na semana seguinte, alguns casos por conta das orientações feitas. Então, assim, é muito importante
importante este trabalho que o Conselho Tutelar faz, que todas as entidades voltadas fazem nesse sentido, para a orientação das nossas crianças. Porque às vezes tem-se o medo, né? O abusador normalmente ele ameaça a criança, ameaça a própria família, né? E é evidente que essa criança, se ela não tiver garantia de que seus direitos serão assistidos e evidentemente dados, ela não vai ter coragem de denunciar. Então o caminho, a porta de entrada seria o próprio Conselho Tutelar, ou a Delegacia de Atendimento à Mulher, a própria Polícia também Militar, 190, né? São alguns caminhos que essas crianças, adolescentes ou os responsáveis têm para essas providências necessárias. Telefone de contato do Conselho Tutelar, né? Gostaria que você reforçasse. E também dia 18 de maio, no próximo sábado. Tem alguma ação específica para esse dia aqui em Paranaíba? Na verdade, o nosso telefone de contato para as denúncias ele é 24 horas, né? Que é o 67 99993 8233, esse telefone do plantão do Conselho, né? Nós estamos localizados na rua Antônio Bergantini 173, no Jardim América também, com atendimento das 7 às 13 horas, de segunda a sexta-feira. Fora esse horário, esse telefone de plantão que eu citei. E com relação ao dia 18, temos uma carreata marcada e definida para amanhã, a partir das 8 horas da manhã, com a previsão de saída da Praça da Feira, né? Vai ser uma carreata rápida, no entanto necessária, para que nós possamos fazer esse chamamento à população. Inclusive convidamos quem quiser e puder participar conosco, justamente com o Conselho Tutelar, Assistência Social, CREAS, né? A gente vai sair da Praça da Feira, né? Vai percorrer a Praça da República, contornar na Visconde de Itaunay e encerrar debaixo da figueira ali com propaganda, com a panfletagem para o pessoal que estiver passando no momento. Essa é a ação. Fora isso, tem ainda algumas palestras em outros CEINFs e clubes de serviço que está marcado até o final do mês e o nosso trabalho prossegue.